Ok, então vamos aqui para parte 4, né, da aula número 5. Eu vou mostrar aqui 2 programas para o uso de estruturas de controle if e case para resolver o problema da fórmula de Bhaskara. Eu vou mandar esses programas para vocês, tá? Então vamos lá. Só um minuto. Essa primeiro programa aqui, nós vamos resolver com o problema com a estrutura if. Então, se vocês lembram, para obter a solução, eu tenho que definir se o discriminante é maior que zero, menor que zero ou igual a zero, né? Então, vamos lá. Aqui o programa é a equação quadrática, né? Então, obter as raízes da equação quadrática. E eu vou usar aqui variáveis reais, A, B e C, que são os coeficientes da equação. Defino uma variável disc, que é o discriminante, raiz 1, raiz 2, que são as raízes da equação, tá? Então aqui vou declarar as variáveis, implicit none, e todas as variáveis aqui são reais. Então no caso eu não vou trabalhar com variável complexa. O que eu vou fazer é, quando o discriminante for menor que zero, eu vou calcular a raiz através do valor absoluto e depois só vou imprimir com o i na frente, porque eu só quero ver o resultado, eu não vou trabalhar com resultado complexo, tá? Então eu pede a entrada dos coeficientes aqui. Então vai no prompt do computador, vai aparecer entre os 3 coeficientes da equação, e ele vai ler A, B e C. Aí vai calcular o discriminante, né? É B2 menos 4AC, essa operação aqui, tá? Aí eu vou, nota que eu estou pegando o real elevando ao quadrado inteiro, né? Que é a forma recomendada, né? E vou selecionar a solução a partir do discriminante. Então, se o discriminante for maior que zero, é o caso de 2 raízes reais. Então, se o discriminante maior que zero, então ele vai fazer isso aqui. A raiz 1 é a solução menos b mais raiz quadrada do discriminante dividido por 2a. E a raiz 2 vai ser menos b menos a raiz quadrada, que estou usando a função sqrt, square root, do discriminante, dividido 2.0, 2 vezes a. E vou escrever: a equação possui 2 raízes reais, raiz 1, raiz 2. Então ele vai testar isso aqui. Se não for maior que zero, ele vem para o próximo, que é else if menor que zero. Se o discriminante for menor que zero, então avaliou como falso, vem para cá. Então, vai testar se é menor do que zero. Então, nesse caso, menor que zero, 2 raízes complexas. A raiz 1 vai ser b menos b dividido por 2 vezes a, que é a parte real. E a parte 2 é a raiz 2 vai armazenar a parte imaginária. Como é que eu vou calcular a raiz quadrada no número negativo? Eu não posso fazer. Se eu tentar fazer isso, ele vai me dar um erro de execução, que é uma operação que ele não faz. Então o que ele vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor absoluto do discriminante, vou tirar a raiz quadrada, dividir por 2a, e só vou apresentar dessa forma aqui. Raiz 1 com a parte real, e eu vou botar mais i, raiz 2 com a parte imaginária, e a outra solução vai ser o conjugado dele, vai ser raiz 1 menos i, raiz 2. Então notem, raiz 1, raiz 2, eu posso usar isso para armazenar 2 raízes reais, ou posso usar para armazenar a parte real e a parte imaginária. Não é obrigatório. Eu poderia criar aqui 2 variáveis só para uma chamar de parte real e parte imaginária, mas não é necessário aqui. Então tem flexibilidade. Bom, terceira opção é igual a zero, né? Então o que eu faço aqui? Já que não é maior que zero nem menor que zero, eu não preciso colocar else igual a 0.0. Então eu coloco assim: raiz 1. Então é simplesmente else. Se não é maior que zero nem menor que zero, é igual a zero. Então eu só ponho o else, e raiz igual a menos b, diferente de menos b dividido por 2a.
E aí a equação possui duas raízes iguais, raiz 1 igual a raiz 2, e eu só usei a raiz 1. Uma observação importante aqui. Tá? Não se deve, devido aos erros de arredondamento, a gente nunca deve comparar igualdade com número real. Tá? Se você tentar fazer isso, o que vai acontecer? Internamente, dependendo da tua máquina, teu computador, teu compilador, a maioria deles é suficientemente esperto para verificar que dentro de uma precisão simples, ele consegue aproximar um número, igualar a um número real. Só que se você precisa de uma grande precisão numérica igual a zero, eventualmente o número vai aparecer como 0.0000000 e 1 no final. Matematicamente isso não é igual a zero. Então, eventualmente, se teu compilador for muito sofisticado, tua máquina for ótima, e aí você vai testar igual a zero, e ele vai lá na 15ª casa decimal, ele vai ver um número 1, aí ele vai dizer que é diferente. Então, deve-se evitar. Tanto que neste compilador, no GFortran, não acontece isso. Eu vou dar uma mexida no código aqui, só vou botar aqui para ele testar igualdade de zero, que ele vai dar uma mensagem de erro que vocês vão ver aqui. Depois eu volto à forma original. Eu vou botar else, que é a mesma condição, né? Só que eu vou especificar, ó, else, se o discriminante for... Então, ó, tá vendo aqui? Eu transformei num else if e tirei o else. Então, eu estou pegando a terceira opção. Então, eu vou salvar aqui, tá? Aí eu vou compilar. Ah, faltou o then aqui, né? Ele está dizendo aqui, ó. Bom, faltou o then, insert. After if stage, insert then. Então foi uma falha minha, como eu falei para vocês. Apesar de já programar há muito tempo, todo mundo erra, não tem problema. Aí vamos lá. Olha aqui, ele dá um aviso, um warning aqui, ó, referente a essa linha. Ó. Eu estou tentando comparar o conteúdo de discrete com igualdade zero. Olha a mensagem dele aqui, ó. Warning. Comparação de quantidades de ponto flutuante para igualdade pode dar resultados errados. É isso que eu estou falando para vocês. A gente sempre tem que evitar comparar a igualdade. Então o que a gente faz? Eu poderia fazer assim. Se o número for suficientemente pequeno para que eu possa dizer que é igual a zero, dentro do que eu considero igual a zero, aproximadamente zero, eu modifico, eu faço algo assim. Ó. Sempre, ou seja, nunca usar a igualdade para número real. Eu posso fazer uma diferença. Ó. Eu posso, no caso aqui, como é zero, eu posso fazer o valor do discriminante menos. Vamos supor que eu quisesse comparar o discriminante com 1. Então, se eu dissesse assim, se a diferença do valor absoluto entre discriminante e o número 1, a diferença dos dois, for menor que um valor muito pequeno, para mim é zero. Como no caso aqui é igual a zero, eu posso botar assim, se o valor absoluto do discriminante for, por exemplo, menor que 1 é elevado a menos 10. Eu estou dizendo assim, qualquer número, se o discriminante, o valor absoluto dele for menor que 10 a menos 1, desculpe, 1 elevado a menos 10, então é 0,10, 9 zeros e 1, então quer dizer que ele é suficientemente pequeno, para mim eu chamo de zero. Seja ele positivo ou negativo. Pode ser menos 0, lá, qualquer número menor que eu chamo de zero. Para mim é o suficiente. E aí eu vou testar isso aqui. Aí eu vou salvar. Então olha só, eu troquei. O que eu estou fazendo? Eu estou substituindo uma operação de igualdade relacional por uma de menor.
tá? E a diferença, no caso aqui, eu peguei pelo valor absoluto. Aí ele dá sem erro a compilação. Então é um truque que a gente usa. Por quê? Agora, tem compiladores, o GFortran não vai indicar para você. Se você botar igualdade para número real, ele vai, comparação de igualdade número real, ele vai aceitar. Mas tem esse problema. Eventualmente, dentro da sua precisão, pode dar errado. No caso aqui, então, eu vou retirar e vou manter o if. Mas é só para vocês lembrarem isso aí. Então, vou voltar aqui. Salvei, vou compilar de novo para ver se eu não fiz nenhuma bobagem. Tá certinho. Então, build, vou compilar aqui, ok, e aí vamos executar. Então, lembrando aquilo que a gente viu, desculpe, na abordagem top-down. Testar o programa. Eu tenho que testar o programa de forma que dê discriminante menor que zero, maior que zero igual a zero, para eu poder ter certeza que o programa está funcionando. Então, eu vou testar aqui com esses três números. Tá? Eu poderia usar vírgula para separar eles, mas no caso eu não vou usar. 1, 2 e 3. Então, a minha equação é ax2 mais bx mais c. Então, a sequência é a, b e c que eu estou colocando aqui. E dou Enter. Nesse caso, ele possui duas raízes complexas, que são menos 1 mais i 1,41 e menos 1 menos. Tá? Então, nesse caso, discriminante menor que zero. Agora eu vou executar ele de novo com outro conjunto de números. 2, 3 e 1. Aí deu o caso, duas raízes reais, está funcionando, menos meio e menos 1. E agora, então eu já tive raiz complexa e raiz real. Então, eu vou testar agora para ver se quando o discriminante é igual a zero. Né? Então, 2, 4, 2, duas raízes reais iguais, raiz 1 igual a raiz 2 menos 1. Então, meu programa está funcionando. Ok? Agora a gente vai resolver o mesmo problema com o case. Aí vocês vão dizer assim, pô, mas eu não posso usar o case, porque o case eu só posso usar valores que seja inteiro, ou lógico, ou caractere. Eu não posso usar real. Então vou mostrar para vocês o truquezinho em que, ao invés da gente comparar o valor diretamente, a gente usa uma variável auxiliar e que ela, dependendo da condição, ela assume um valor inteiro que eu posso testar. Então, olha só. Aqui eu venho igual, mesmo programa, aí eu chamei de quadratic case, que a gente vai usar agora estuda case. Aí, ao invés de eu comparar direto o discriminante, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma variável inteira, que eu vou chamar de imp case, tá? E ela vai ser uma variável auxiliar, que ela vai dizer o seguinte, se o discriminante for maior que zero, ela vai assumir 1. Se o discriminante for menor que zero, ela vai ser 2. Se o discriminante for igual a zero, ela vai ser 3. E aí eu vou testar, não diretamente o valor discriminante, mas o valor de imp case. E aí, porque eu posso, porque esses são inteiros. Então vamos lá. Incluir aqui as outras reais são as mesmas, ABC discriminante e discre raiz 1 e 2 e incluir imp case. Então vamos lá, pede a entrada dos dados igual ao outro, calculo o discriminante e aqui eu vou usar uma estrutura if, que é para atribuir o valor a imp case. Então, se o discriminante for maior que zero, imp case vai ser igual a 1, se menor que 0 e 2, e else quer dizer, se não é nem maior nem menor, é igual a 0. Então a vantagem do else nesse caso é que eu não preciso fazer nenhum truque para comparar igual a 0, não pode, entre reais, então diminui, vai a distância, valor absoluto, não. Deixa ele decidir com a precisão possível do compilador, da máquina do compilador, se é igual a 0. Tá? E aí,
Aí eu vou para o Select Case, e antes eu usava aqui, ó. Eu estava testando o discriminante, ou seja, o discriminante menor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou testar imp case. Como ele é inteiro, eu posso fazer, não tem problema nenhum. Então aqui, caso seja igual a 1, ou seja, se imp case for igual a 1, quer dizer que o discriminante é igual a 0. Aí eu tenho duas raízes reais. Caso seja 2, o imp case quer dizer que o discriminante é menor que 0. Aí eu vou utilizar vou ter duas raízes que são complexas. E caso 3, imp case for igual a 3, quer dizer o quê? Que é igual a 0, então eu vou ter uma raiz simples ou duas raízes reais iguais. Depende como você quer dizer. Tá? Então vamos compilar. Vamos dar o build. Então o executável está atualizado. Vamos executar. Então vamos lá. Com os mesmos valores. Então eu vou entrar 1, 2 e 3. Então deu as duas raízes complexas. Vou botar 2 com vírgula agora e 1. Deu as raízes reais. E a raiz real, duas raízes reais iguais, né? 2, 4, 2, vê que eu coloquei vírgula e separação, deu certo. Agora vamos lá ver um erro de execução, tá? Runtime. Então eu vou colocar um número 2, outro número 2 e a letra. Abortou. Então ele diz aqui, ó, caractere inválido no campo. Então isso é um erro de runtime, tá? Porque foi por causa não é um erro do programa, é na hora da execução, ok? Então era isso, ok? Eu vou mandar esses dois programas para vocês.